Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como gerar resultados efetivos nas lesões do menisco, tá? A gente vai discorrer sobre esse tema aqui, um tema bem interessante, e discutir sobre os tipos de lesões meniscais, tá? Muito importante a gente salientar essa questão, né, dos tipos de lesão de menisco, porque a partir do tipo da lesão do menisco muda totalmente o tratamento do nosso paciente. E aí a gente precisa orientar, indicar qual o melhor tratamento para o paciente, qual o melhor direcionamento que esse paciente vai ter que ter. Então, se você está assistindo essa live ao vivo ou gravada, clica aqui nesse botão de compartilhar aí na sua tela e envia aí para 5 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o que a gente vai discorrer aqui nessa aula de hoje, tá? Vou enviar aqui para a galera, enviar aqui para o pessoal para a gente já começar a nossa live aula, para a gente bater esse papo sobre lesão de menisco, né? É muito importante, pessoal, deixa eu só chegar um pouquinho para frente aqui. Isso aí. É muito importante a gente salientar, né, quando a gente fala em lesão de menisco, o que é, né, o que são os meniscos, né? Os meniscos são nada mais, nada menos do que verdadeiros amortecedores para o nosso joelho. É isso mesmo. Então, o menisco, ele vai ter a função principal dele, tem várias funções, né? Mas a função principal do menisco é justamente a absorção de impacto. Então aqui a gente tem o fêmur, aqui a gente tem a tíbia, entre o fêmur e a tíbia a gente vai ter os meniscos, né? O menisco medial e o menisco lateral, né? O menisco medial mais no formato de C e o menisco lateral mais no formato de O, né? Mais no formato mais fechado. E é muito importante a gente salientar que, né, a partir do momento que o paciente ele tem algum acometimento, que ele tem alguma lesão, que ele sofre alguma torção ou que do nada ele passa a sentir uma dor, né, no joelho, a gente precisa diferenciar exatamente, né, qual foi o tipo de lesão. Existe o tipo de lesão de menisco que é cirúrgica e existe o tipo de lesão de menisco que o tratamento é conservador. A gente precisa ter isso em mente para a gente discernir da melhor forma, né? E aí entra, né, o primeiro ponto para que você gere um resultado positivo, um resultado real no paciente que tem lesão de menisco, né? Para a gente que é fisioterapeuta, né, pode parecer algo muito simples, pessoal, algo muito, mas muito simples, mas para o seu paciente não é. E o que é, Luiz, que para a gente parece simples e que para o paciente não é? Explique desde a anatomia até a lesão do paciente. É justamente isso. Processo de educação, de informação. Pessoal, a gente está falando de menisco aqui, mas independente da lesão, né? Busque informar, busque trazer informação efetiva para o paciente. Não fica nessa, né, de achar que é algo muito simples, que é algo que não vai servir para o paciente, que o paciente não vai ter nenhum tipo, que não vai mudar nada para o paciente. Pelo contrário, isso vai ser altamente benéfico para o paciente, tá? Altamente benéfico, altamente benéfico. Então, não existe essa de você iniciar um processo de reabilitação, um processo de avaliação sem informar os seus pacientes, sem explicar a ele desde a anatomia, pessoal. Anatomia, exame de imagem, localização, tipo de lesão. Explica para o paciente de forma simples e fácil, de uma forma que ele entenda, com palavras, né, que você percebe ali que o paciente vai compreender bem, né? Tem paciente que a gente tem que trazer, né, alguns exemplos até visuais, alguns exemplos, exemplos comparativos. Então isso é muito importante, porque se o paciente ele entende, menisco, o que é o menisco? A gente sabe o que é o menisco, mas a grande maioria dos pacientes não sabem que é algo que tem no joelho e que é algo que quando lesiona é grave, entendeu?
porque algo quando lesiona é grave. Então é muito importante a gente explicar para o paciente, poxa, você tem, né, 2 estruturas no joelho que tem como principal função absorção de impacto, aumento da congruência, lubrificação articular. Essas estruturas são essas estruturas aqui, os meniscos, tá? Então a gente precisa explicar para os pacientes. A gente não pode deixar a coisa correr, a gente não pode deixar, né, o nosso paciente sair da nossa clínica, ele fala com dúvida, sem saber explicar, sem saber. A gente não pode deixar isso. A gente não pode deixar isso. A gente tem que sempre explicar, fazer com que os pacientes entendam o que é que ele tem, o que é que ele vai precisar fazer e o porquê que ele vai ter que fazer fisioterapia. Porque a partir do momento que o paciente entende tudo isso, ele vai aderir melhor à orientação que você vai passar para ele estimular a extensão do joelho. Ele vai entender o porquê que ele tem que colocar gelo no joelho, ele vai entender porquê que ele tem que fazer aquele exercício, né, que muitas vezes é chato para o paciente. Poxa, por que eu tenho que parar 10 minutos do meu dia para fazer esse exercício de esticar o joelho? Por que eu tenho que parar meia hora do meu dia para fazer essa cartilha de exercícios no final de semana? Vocês já pararam para se perguntar isso? Vocês já pararam para se perguntar o porquê que muitos pacientes que você atende aí, né, não seguem orientações? Então a gente tem que começar, a gente tem que virar a chave para a gente tomar a decisão correta. Então vamos virar a chave para a gente tomar a decisão correta e ajudar os nossos pacientes. Então isso eu venho falando, não é de hoje, né? Toda live eu falo isso, porque pessoal, não existe reabilitar joelho, não existe você prestar um atendimento diferenciado, né, sem você explicar para o paciente, sem você sem você trabalhar essa questão da educação, da informação, de explicar para o paciente o que é que ele tem, de explicar para o paciente, né, o que é aquela lesão dele, se é grave, se não é, e o que é que ele vai precisar fazer para resolver esse problema. E aí, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto para que você consiga gerar um resultado positivo aí na reabilitação das lesões do menisco, tá? Um segundo ponto, esse ponto é algo que muita gente escuta assim, é algo meio que intriga a gente, deixa a gente, mas esse cara é maluco e tal. Segundo ponto, pessoal, para que você gere resultados efetivos e reais, né, no paciente que tem uma lesão de menisco, é saber se a dor do paciente, escuta só, é saber se a dor do paciente realmente é proveniente de uma dor de menisco. E aí? Pô, velho, mas o paciente passou pelo médico, o médico falou que ele tem uma lesão de menisco, lá no exame tá dando que ele tem um traço de degeneração, de desgaste no menisco, então é menisco. A gente precisa, pessoal, né, quando a gente recebe um paciente, realizar o que a gente chama de escuta ativa. É o que eu falo nos meus cursos, treinamentos, mentorias, é sobre isso, escuta ativa. Poxa, Luiz, o que é escuta ativa? Escuta ativa é uma fase da avaliação efetiva, em que o paciente, ele vai estar na sua frente, ele vai te falar, te mostrar o que aconteceu, ele vai te explicar passo a passo, ele vai te explicar como foi que ele machucou, o que é que ele sente, qual a posição que ele sente conforto, qual a posição que ele dorme, ele vai te explicar tudo. E você está ali só escutando e criando hipóteses diagnósticas. Entendeu? Porque muitas vezes o paciente ele já chega achando que ele tem uma lesão X, ele já chega achando que ele tem uma lesão Y, ele já chega achando que aquilo ali, pronto, acabou. A gente precisa escutar e avaliar os pacientes. A gente não pode, em hipótese alguma, entendam isso,
a gente não pode, em hipótese alguma, atender o paciente somente através de um laudo ou pelo parecer de outro profissional. Você pode receber o laudo e usar aquilo como complemento. É o que a gente faz aqui na nossa clínica. O exame, tem muita gente que fala, mas o exame de imagem não resolve, o exame de imagem não tem serventia. Óbvio que tem. E tem muito paciente que eu solicito o exame, tem muito paciente que eu mando trazer os exames, eu quero olhar, eu quero avaliar, eu quero comparar com a clínica do paciente, né? Para tentar ajudar o paciente, para tentar fechar o diagnóstico cinético funcional do paciente e também para aprender. A gente aprende, pessoal, atendendo também. A gente não aprende só folheando livro, folheando artigo. Isso aí é a base. A gente vai criar a base das aulas, dos cursos, né? Nos livros, nos artigos, né? Conversando com colegas. Mas a gente aprende de verdade com mão na massa. Atendendo o paciente, acertando, errando, entendeu? Então, a gente precisa sempre disso. A gente tem que ter esse pensamento. Só um minuto. Fica subindo notificação direto aqui. Então vamos lá. A gente precisa ter sempre isso em mente, tá? Então, escuta ativa. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, escuta ativa. Então, escute o seu paciente para você buscar informações clínicas se realmente a dor no joelho do seu paciente é proveniente de uma lesão de menisco ou se a dor do seu paciente não é, por exemplo, né, uma rofite, né? Tem muito paciente que confunde, minha dor é aqui, ó, aí mostra com o dedo, né, naquela região ali próxima à interlinha. Quando vai ver, o paciente tem um quadro de rofite, tem um quadro de inflamação, de sobrecarga na gordura de Hoffmann. Não tem nada a ver com a lesão de menisco. Tem lá no exame de imagem a lesão de menisco? Tem, mas quando vai ver, não é uma lesão meniscal. Entendeu? Isso acontece. Por quê? Nem toda lesão degenerativa, pessoal, ela vai ser sintomática. Tem paciente que tem lesão de desgaste, lesão degenerativa e nunca sentiu dor, não sente dor, tá? Isso é real, é uma realidade, né? O sinal de desgaste no exame de imagem com a clínica do paciente, com os sintomas, é algo inversamente proporcional, tá? Porque o paciente, ele muitas vezes tem muita alteração e pouco sinal clínico, e ele tem pouca alteração e muito sinal clínico, muita dor, entendeu? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente não pode nunca tratar, né, essa questão, né, como se fosse unanimidade. Então a gente precisa avaliar, será que realmente a dor do meu paciente é uma dor voltada a menisco? Será que esse paciente não tem uma dor mais voltada a um desgaste femoropatelar, a uma condropatia, a uma condromalácia patelar? Será que essa dor desse paciente não está mais voltada à gordura de Hoffmann, porque ele falou que ele também sente dor em repouso? Então, a gente precisa se questionar, pessoal. A gente precisa sempre se questionar. A gente não pode nunca aceitar aquilo ali como se fosse algo que é aquilo, pronto, acabou. Não é assim que funciona, tá? É importante a gente trazer isso aí, a gente salientar essa questão. Não é assim que funciona. A gente precisa avaliar os nossos pacientes, interpretar o que o paciente fala para a gente, colocar aquilo em prática, ser assertivo na avaliação, ser assertivo no exame físico. E muitas vezes, né, quando a gente fala de um paciente com lesão de menisco, o paciente, ele aponta para a gente, tá? A gente, nos nossos cursos, mentorias, formações, a gente sempre ensina, né, aos alunos a questão da regra dos dedos. O que é regra dos dedos? Regra dos dedos nada mais é do que uma forma que o paciente, ele mostra, né, aonde é que está localizada a dor dele, e essa forma, né, vai nos dar uma noção do que está causando a dor, de que estrutura está acometida ou não, tá? Então, quando o paciente aponta com o dedo para a região da interlinha,
articular com um dedo, isso aí mostra que provavelmente ele tem alguma sobrecarga, algum acometimento na região de menisco, tá? Porém, quando o paciente fala, nossa doutor, a minha dor é aqui, ele mostra assim no joelho, aquela dor, aqui é o joelho, ó, aquela dor espalhada, ou lá dentro do joelho, isso aí está voltado ou a síndrome da dor patelofemoral ou artrose de joelho. Então pega essa aí, essa dica é importantíssima e eu só passo isso para os nossos alunos lá nas nossas mentorias, cursos e treinamento. Estou passando aqui para vocês de forma gratuita. Então quem está aqui ao vivo na live, quem está assistindo essa live gravada, está tendo acesso a informações preciosas aí. Então regra dos dedos, pessoal, é algo que o paciente ele traz para você. O paciente vai trazer para você, né? E você vai interpretar aquilo como um baita sinal clínico. Um baita sinal clínico. Porque se o paciente chega para você e fala assim, ó, eu sinto uma dor aqui, assim, ó, ele aponta bem na região da interlinha medial do menisco. Pessoal, provavelmente ele tem uma sobrecarga naquele menisco, né? Ou se o paciente ele fala, nossa, eu sinto uma dor espalhada, ele mostra sempre assim com muitos dedos, ó, no joelho, ou lá dentro, uma dor dentro do joelho, ou aqui atrás, lá dentro, ele não consegue apontar muito bem aonde é a dor dele. Olha, será que é uma síndrome da dor patelofemoral ou será que é uma artrose de joelho? Aí vai depender de quê? O que é que depende disso aí? Quero que você me diga, o que é que depende? O que é que vai diferenciar? Se é síndrome da dor patelofemoral ou artrose de joelho? É exatamente, né, a idade do paciente, né, o histórico clínico do paciente. Se você está avaliando um paciente mais de 50 anos, pode ser um forte candidato, né, a ser uma artrose de joelho. Se você está avaliando um paciente com menos de 50 anos, né, que não tem nenhum histórico de ruptura ligamentar, de cirurgia de joelho, de romper um ligamento e tratar de forma conservadora, né? Se você atende um paciente com menos de 50 anos que não tem nenhum desses aspectos, provavelmente está sendo algo mais voltado ao volume, a demanda funcional. Provavelmente é um paciente que está aí com a demanda mais voltada à patelofemoral, tá? A gente precisa ter isso em mente. Então, pessoal, o que eu trouxe aqui até agora, né, nessa live aula, é justamente, né, uma ideia de que você vai ouvir do paciente e que você já vai ali no momento da anamnese, ó, criando hipóteses diagnósticas. Então é isso que eu sempre saliento, é isso que eu sempre falo quando eu falo de torção no joelho, síndrome da dor patelofemoral, artrose de joelho, lesão de menisco, que é o tema de hoje. É justamente isso. Muitas vezes, pessoal, a gente precisa escutar mais os nossos pacientes, investir mais tempo, ó, escutando os nossos pacientes. A gente não pode estar só fazendo teste, avaliando, fazendo aquela coisa outra. Não é isso. Tá? A gente precisa sempre ter passo a passo. A gente precisa, parar, escutar, interpretar. Eu trouxe aqui várias dicas aí para que você interprete, né, o que os pacientes falam para você, que você interprete o que o paciente traz para você, que você interprete aquela coisinha, aquela informação que o paciente trouxe, aquela informação, né, que muitas vezes até para o paciente aquilo ali, isso aqui não é nada, mas quando vê, muda o jogo, tá? Auxilia bastante no processo de avaliação, no processo de evolução do paciente. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Então a gente já falou 2 pontos aqui importantes. O primeiro ponto para você gerar resultados reais nas lesões de menisco foi educação e informação. Explicar para o paciente o que é que ele tem, né? O que é menisco, né? Como é a anatomia, a biomecânica do joelho, de forma simples e rápida, pessoal. Não precisa dar uma aula para o paciente. De forma simples e rápida. Isso gera valor, agrega valor ao seu serviço, né? O segundo ponto, escuta ativa. Escutar o paciente, buscar entender se a dor dele realmente vem do menisco ou não.
tá? Na região do joelho, a gente tem diversas estruturas que podem ser confundidas com uma dor voltada a menisco. Então a gente tem que saber, tem que interpretar bem. A gente não pode nunca atender um paciente sem avaliar esse paciente. A gente não pode estar atendendo um determinado paciente, né, sem buscar a causa. Muitas vezes o paciente tem um desgaste, tem a degeneração do menisco e a causa não está na região do menisco. Tá? Importante a gente salientar isso. Terceiro ponto, né, para que você gere resultados reais nas lesões de menisco. Esse ponto aqui é importantíssimo, tá? Então, se você tá aí só ouvindo, pega um caderninho, pega um papel e vamos anotar aí, tá? Terceiro ponto para que você aprenda a gerar resultados reais nas lesões de menisco é justamente você saber qual foi o tipo de lesão que esse paciente sofreu. Vou repetir. Para que você aprenda a gerar resultados efetivos nas lesões de menisco, você precisa entender qual foi o tipo de lesão que esse paciente sofreu, ou que esse paciente apresenta. É uma lesão degenerativa? Esse paciente torceu o joelho? Tem travamento? Tem bloqueio? É uma lesão em alça de balde? E aí? O que fazer? Né? Tratamento conservador ou cirurgia? Né? Quando a gente fala, pessoal, em lesão de menisco, né, a gente tem esses dois grupos. A gente tem um grupo do tratamento conservador, né, pacientes que vão se beneficiar com o tratamento conservador, e a gente tem um grupo, né, de pacientes que precisam de uma cirurgia, precisam de uma intervenção cirúrgica. Quem é o paciente que vai precisar operar? Quem é o paciente que vai precisar fazer uma cirurgia? É aquele paciente, né, que sofreu uma torção de joelho, tá? O paciente que sofreu uma torção de joelho, e nessa torção de joelho, né? Nessa torção de joelho, uma partezinha do menisco soltou. E essa partezinha do menisco, ela fica solta ali na articulação e ela pode gerar bloqueio articular. É aquele paciente que fala, cara, tem hora que meu joelho trava, eu não consigo esticar, eu não consigo dobrar ele fica ali, ó, travado o tempo todo e dói muito, e aí depois de um tempo ele solta. E isso começou depois que eu torci o joelho, lá jogando futebol, e dói muito, aquela coisa, e eu fico com medo de pisar, de virar na cama, o joelho travar. Isso é indício de uma lesão em alça de balde, bloqueio articular. Nesse caso, cirurgia. Esse paciente vai ser submetido, ele precisa ser submetido a uma artroscopia para que ele consiga, né, ter aí a sua vida normal, sua vida restabelecida, seu joelho sem bloqueio e com a biomecânica efetiva, tá? Importante salientar isso, tá? Então, esse público, esse perfil de paciente não tem indicação de tratamento conservador, não adianta. Pelo contrário, esse paciente tem que operar, passar por um procedimento cirúrgico o quanto antes, o mais rápido possível. Esse paciente precisa passar por um procedimento cirúrgico o mais rápido possível. Senão, aquele fragmento vai ficar ali, ó, solto na articulação e vai gerar travamento, vai gerar bloqueio, né? E isso aí pode gerar outras e outras lesões. Fala, Flávio, seja bem-vindo. Grande mestre Flávio Brick, é uma honra ter você aqui. Show de bola. E aí, pessoal, esse público de pacientes é cirurgia. Esse público aí não tem nem indicação de pré-cirúrgico. Então, o paciente que sofre uma lesão em alça de balde é cirurgia logo, o quanto antes, entendeu? Para que a coisa evolua. E aí, a partir do momento que ele faz a cirurgia simples, né? É uma cirurgia, é uma artroscopia, onde o cirurgião ele vai retirar aquele fragmento, né, que está solto ou que está instável no menisco, né, que a gente chama de meniscectomia, né? Tem um excelente prognóstico. Se o paciente ele chega logo para a fisioterapia, né, ele tem uma grande chance de evoluir positivamente, tá? Muito importante a gente salientar essa questão. Então, quando o paciente ele passa por uma cirurgia, né, de menisco, ele precisa vir logo para a fisioterapia.
vem logo no dia seguinte, tá? Vem logo, bem rápido, tá? E um outro ponto também, quando a gente fala na escolha do tratamento, entra quando o paciente ele sofre uma torção, né? E o menisco ele parte, ele lesiona, tem aquele traço de lesão, né? Porém, não gera bloqueio, não está gerando travamento, não é uma lesão em alça de balde. Quando abaixa o menisco, se solta. É somente um rasgo no menisco que está meio solto, o menisco está instável. Nesse caso, o menisco estando instável, né, o cirurgião ele vai avaliar se é possível suturar ou não. Atualmente, né, os médicos eles buscam ao máximo preservar o menisco. Por quê? Quando o paciente ele é submetido a uma meniscectomia, uma retirada de uma parte do menisco, né, aquela parte que não tem mais menisco vai ficar osso com osso. E isso predispõe a uma artrose de forma mais precoce. Ponto. Artrose de forma mais precoce. E isso é ruim. Isso aí vai gerar dor, incapacidade, problema para o paciente lá na frente. Tá? Então, a grande maioria dos cirurgiões de joelho buscam ao máximo preservar a articulação, buscam preservar o menisco. Tá? Somente quando não tem como suturar, ou é um traço de lesão que não tem como suturar, ou é uma lesão muito extensa, ou é uma lesão em alça de balde que não tem como o médico dar um ponto. Tá? Porém, quando é passível de ponto, de sutura, pode ter certeza que o cirurgião ele vai realizar essa sutura. Tá? E aí é que entra, né, a questão do quarto ponto, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Antes da gente entrar no quarto ponto, a gente precisa falar do tratamento conservador, né? Da fisioterapia, Pô Luiz. Mas todo paciente que tem lesão de menisco, ele vai precisar operar, vai precisar fazer cirurgia? Negativo. Existe um grupo, né, de pacientes que têm lesões degenerativas de menisco e lesões sintomáticas, lesões verdadeiras, em que na lesão degenerativa de menisco, o que vai resolver o problema do paciente é o tratamento conservador, com base em manejo de sintomas, força, ganho de força conjunta, trabalho conjunto, quadril e quadríceps e ganho de mobilidade do joelho e exposição. Tá? Muito importante a gente salientar essa questão. Tá? A gente não pode generalizar que é tudo cirúrgico, que é tudo ou que é tudo conservador. Nas lesões de menisco, né, lesão degenerativa, o tratamento padrão ouro, a abordagem padrão ouro é a abordagem conservadora, tá? O tratamento conservador, importante a gente falar isso aí. Antes da gente entrar no quarto passo, né, o nosso amigo aqui Gilmar Dória, é um prazer ter você aqui, grande Gilmar. Ele pergunta aqui, ó, depois da mobilidade de CrossFit tem aumentado, depois da modalidade de CrossFit tem aumentado muito lesões de joelho. O que você acha? Então, Gilmar, a questão, isso aí, infelizmente, é um dado positivo, um dado verdadeiro. Mas por que que esse dado, essa informação que o Gilmar falou, é verdadeira e é bem frequente isso aí? Gilmar, quando a gente fala de CrossFit, o CrossFit é um esporte altamente competitivo. E o grande problema do CrossFit não é ele ser competitivo, agachamento, salto. É porque tem muita gente que faz o CrossFit sem estar preparado para fazer o CrossFit. No nosso corpo, e você sabe muito bem disso, que o Gilmar, pessoal, para quem não sabe, é fisioterapeuta, colega, fisioterapeuta, trabalha aí na área de terapias manuais, profissional de excelência. Quando a gente fala em CrossFit, a gente entra muito naquela questão de capacidade e demanda. A demanda do CrossFit é aqui, ó, é altíssima. Mas será que todo mundo que pratica CrossFit tem a capacidade física, o condicionamento físico alto? Na grande maioria das vezes não. Ou seja, o cara está fazendo um treino pesado, capacidade pesada, volume de treino pesado, só que a capacidade física dele está aqui, ó. E aí, ó, essa diferença aqui é a lesão.
é a sobrecarga, é a dor no joelho que o paciente sente. Então, quando o paciente ele faz, né, o CrossFit bem orientado, né, ele faz o CrossFit com responsabilidade, com bons profissionais que entendam de progressão de carga, né, de progressão de volume, de progressão de treino, e esse paciente ele está apto a fazer aquilo, a chance dele machucar diminui bastante. Mas a minha opinião, Gilmar, frente a essa questão é que na questão do CrossFit é muito essa questão de capacidade e demanda, cara. Muito, tem isso aí vem não só no CrossFit, né? Em outros esportes também, mas o CrossFit é o mais comum, né? Isso acontece muito em corrida, em pacientes que correm, pacientes corredores, né? O paciente está correndo 5 km aqui hoje, semana que vem ele aumenta para 12. Aí daqui a 1-2 semanas o joelho começa a doer, tendinopatia, a corrida não presta. Não é que a corrida não presta, é que você está treinando errado, está praticando o esporte errado, né? É aquilo que nosso mestre Felipe Fumé fala. Não é que você tem que estar preparado não é que você tem que correr para se preparar, e se você está preparado para correr, tá? O CrossFit é basicamente a mesma coisa aí, beleza? E aí, pessoal, a gente entra no último ponto da nossa live aula, né, que já a gente tem aí pacientes para atender, né? Agora 1h50. A gente entra no último tópico, último ponto, que é você saber discernir o que foi feito no procedimento cirúrgico. Então, para aquele público que eu falei anteriormente, de pacientes que vão precisar da cirurgia, e aí, como é que para eu gerar resultado real, resultado efetivo nesse público, o que é que eu preciso fazer? Nesse público que faz cirurgia, o que é que eu preciso fazer? Primeiramente, você vai precisar conhecer o procedimento cirúrgico. Quando a gente fala em menisco, né, meniscectomia, quando a gente fala em estrutura de menisco, muda totalmente a reabilitação, pessoal. Totalmente a reabilitação. Muda totalmente. Porque o paciente que ele é submetido a uma estrutura de menisco, ele não pode dobrar o joelho mais de 90 graus até a 4ª semana. E aí, se você não souber disso? Você pode colocar a cirurgia do paciente em risco. E muitas vezes o paciente não vai poder descarregar peso. Se você não souber disso, você bota a cirurgia do paciente em risco, tá? Como também numa meniscectomia, que não tem nenhuma contraindicação severa. Se você não souber que não tem nenhuma contraindicação severa e você utilizar os mesmos critérios de uma sutura para uma meniscectomia, esse paciente vai evoluir muito mal, entendeu? Então a gente precisa, pessoal, ter conhecimento sobre procedimento cirúrgico. Então o ano é 2023, não existe essa do fisioterapeuta moderno, tá? Não ter conhecimento frente à cirurgia. É óbvio, né, pessoal, que não precisa você saber fazer cirurgia, até porque não é sua área, mas você precisa saber o passo a passo, pelo menos o que é feito na cirurgia. O que é essa cirurgia? O que é esse procedimento? O que é feito? É um procedimento de retirada somente, que ele retira um fragmento, ou que ele coloca alguma coisa lá no joelho do paciente? Um enxerto, uma sutura? O que é a cirurgia? Tá? É importante a gente salientar isso aí. Muito importante mesmo. Importantíssimo. Tá? Porque a partir do momento que você sabe, né, o que foi feito na cirurgia, você vai ter uma ideia do que é indicado e do que é contraindicado para esse paciente, tá? A gente não pode nunca negligenciar essa questão. A gente também não pode ficar só confiando no que mandam pra gente. A gente precisa ter conhecimento para te questionar. É claro que entendam como questionar, discussão tranquila, saudável, não é você botar dedo na cara de colega, não é isso. É você saber aonde é que você está pisando, é você proteger o seu paciente. É você proteger a integridade da reabilitação do seu paciente, tá? É você não ficar somente aceitando tudo que mandam, tá? Você
fisioterapeuta é um profissional de excelência, é um profissional, né, que deve ter conhecimento para que você possa tomar suas decisões. Eu vejo muita gente querendo ser profissional de primeiro contato e não busca conhecimento para tal, tá? Para você que é um profissional de primeiro contato, você tem que saber essas coisas, né? Na semana passada eu avaliei um paciente aqui que ele chegou, um paciente de torção de joelho, torceu o joelho travando, aquela coisa toda. Avaliei ele, expliquei tudo direitinho, ressonância, solicitei a ressonância, qual era a suspeita? Lesão em alça de balde, né? Dito e certo, fez a ressonância e deu lá uma lesão em alça de balde, vai operar daqui a 15 dias. Então, se eu não tenho esse discernimento, eu poderia estar tratando esse paciente e esse cara piorar, entende? Então, a partir do momento que você tem conhecimento específico, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo ali, você vai saber o que fazer com esse paciente, você vai saber se você vai poder ajudar, se você vai ter que encaminhar, se você vai fazer ou não vai fazer, tá? Se o seu tratamento, se a sua linha de tratamento vai ajudar ou não esse paciente, tá? Então foca sempre, pessoal, nas contraindicações e entender o que esse paciente ele pode fazer, o que esse paciente não pode fazer, tá? Muito importante, a gente não pode deixar a coisa rodar solta. A gente tem que estar sempre ali, sempre ali batendo na tecla, sempre ali, fortalecendo, sempre ali evoluindo. A gente não pode deixar, né, isso aí passar em branco, tá? A gente tem que estar sempre atentos e apostos em relação a essa questão. E o conhecimento cirúrgico, pessoal, é muito importante, porque quando você sabe o que foi feito, né, na cirurgia, até você fica mais seguro. Você fica mais seguro em mexer no paciente, você fica mais seguro em dobrar o joelho do paciente, você fica mais seguro quando o paciente, meu joelho estalou, será que machucou? Você fica seguro e fala, não, tranquilo, joga duro, vamos dobrar esse joelho, vamos esticar esse joelho. Se o paciente reclama de dor e você sabe o que é a cirurgia, o que foi feito, você vai tranquilizar o paciente. Porque se você não está tranquilo, se você não tá nervoso ou está inseguro, o paciente vai perceber e você perde esse paciente fácil. Entendeu? Então você tem que ter conhecimento para ter segurança. Segurança só vem a partir de conhecimento, tá? Segurança não vem a partir de tempo, não, é conhecimento. Quanto mais conhecimento e vivência você tem, mais segurança você terá durante os atendimentos, avaliações e abordagens com seus pacientes. Tudo bem, pessoal? Então é isso, essa foi a ideia da nossa live aula de hoje, né? Lembrando que essa semana a gente volta aqui mais uma ou duas vezes, né, para estar batendo esse papo. Agora a gente vai encarar mais uma tarde cheia de atendimentos e a gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.